Fluminense, tem sido jogos equilibrados sempre. O que você projeta dessa decisão e também que cenário você prevê? Final contra um grande adversário de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos. Vai ser uma final muito difícil, mas a gente tá muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Deve a importância de ter esse tempo, né? Um calendário tão apertado, e aí quando tem esse tempo de mais de uma semana para trabalhar, para vocês jogadores é sempre muito bom, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período, né, de trabalho. Eu prefiro os jogos do que os treinos, mas é sempre muito bom, principalmente para a gente tentar ajustar aquilo que não tá tão bem e de alguma forma ter um plano ainda mais eficaz para os jogos. Davi, culturalmente aqui no futebol brasileiro, o sistema com 3 zagueiros tem até alguma resistência, assim, talvez até da história do Flamengo também, mas você já está bem acostumado ao futebol europeu e tudo mais. Como é que você vê? Você acha que tem essa resistência mesmo no futebol brasileiro, futebol no Flamengo em si, pela história que você vê? E como é que está vendo essa adaptação do Flamengo saindo daquela linha de 4 vitoriosa no ano passado para esse sistema do Vitor Pereira agora? Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, né? Mas para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Davi, você está falando sobre mudança enfim, que o Flamengo vem passando. A gente, no último jogo antes do Fluminense, teve uma discussão grande de favoritismo. Por muito tempo, na disputa entre Fluminense e Flamengo, o Flamengo chegava como grande favorito. Agora a gente vê uma mudança tática, uma mudança de treinador, o outro lado, um time que vem com um resultado super largo, né, na semifinal, com um treinador que está há muito tempo, com um estilo de jogo mais bem definido e entendido pelos jogadores. Uma derrota e uma vitória. Sim, mas uma vitória de 7-0 diretamente. Mas derrota também. De 3-0 você não marcar seu pênalti. Sim, então, mas eu te pergunto isso só porque a gente sabe que clássico não tem favorito, mas a gente vê muita discussão diante de porcentagem do time que chega mais pronto. O Flamengo tem todo esse tempo pela frente. Nesse recorte, assim, onde você coloca? Quem está à frente de alguém? Porque o Flamengo tem uma força individual também muito grande. Não coloca em lugar nenhum. Eu acho que quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. Davi, a importância desse título para a afirmação desse início de trabalho com uma nova comissão técnica. Começaram um ano muito pressionados porque tinham 3 títulos pela frente no começo de trabalho, acabaram conquistando esses títulos. Chega com mais pressão para essa conquista, a importância para se consolidar esse trabalho sendo campeão carioca? Eu acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. Davi, você está no seu último ano de contrato com o Flamengo, queria saber se já tem uma conversa para renovar, como é que está essa situação, você pretende ficar mais um tempo aqui, como é que está isso? Na idade que eu tenho, tudo que eu já vivi no futebol, eu penso dia a dia. Eu jogo futebol ainda porque eu amo futebol e Deus me deu a oportunidade de viver uma das melhores partes da minha vida agora, já na reta final da minha carreira. Então eu vivo o dia a dia, não penso nem na semana que vem, penso sim no dia de hoje, no dia de amanhã e na final que eu tenho para disputar agora. Vem, Davi, vem pra cá, por favor. Galera, a gente vai continuar aqui com o Davi Luiz. Vamos mudar o nosso posicionamento aqui para tentar falar com ele. Tantos bons jogadores demorar a encaixar assim como está demorando o Flamengo esse ano? Depende do que você fala em encaixar. Eu acho que é um grupo qualificado. Está sempre num grande clube como o Flamengo vai ter sempre a pressão de ganhar, e quando não se ganha está tudo errado, mas cabe a nós termos discernimento de entender que não está tudo errado, a gente está construindo algo
que sem dúvida nenhuma eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. Davi, a gente percebe que o Flamengo tem momentos no jogo que ele consegue fazer tem uma boa participação. Como fazer para o Flamengo começar a aumentar esse tempo de você ter um aproveitamento melhor na partida? Ou outra coisa, vocês estão também se adaptando a esse esquema de 3 zagueiros. O que o Vitor Pereira tem conversado com vocês para agilizar, você adiantar essa adaptação? Eu acho que tem que... As boas partidas, os bons momentos, como você tem falado, tem que se coincidir com os resultados também. E eu, numa análise legal para fazer para vocês, a gente jogou contra o Vasco 3 vezes e o melhor jogo foi quando a gente perdeu de 1-0. Então, às vezes o futebol há coisas que não se explicam, mas há outras também que faz com que a gente aprenda muito, muito mais numa derrota do que numa vitória. Então acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira, ou talvez da forma que a gente gostaria, mas a gente vem numa crescente muito boa e no entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. Ô Davi, ainda com relação Galera, a gente vai pra lá, vai tentar mudar o lugar aqui pra tentar mais uma pergunta do Davi. Tá mantendo vocês aí por dentro. Vou entregar na mão da Betânia ali, ó. Existe uma dificuldade de entendimento tentar falar com ele aqui. tática do treinador que comanda o Flamengo hoje? Existe um outro lado também, outros jogadores dos outros lados que trabalham e que se dedicam, que aprendem, que crescem e que evoluem. Então não só o lado do vencedor existe, acho que os dois lados existem e a nós, como vitoriosos no passado, cabe a nós lembrarmos que o que foi, passou e que a gente deve dar continuidade num grande clube é lutar por títulos novamente e vencer. Davi, essa segunda, mesmo sem jogos, é um dia importante para o ano do Flamengo. Tem o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio da Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter sorte, entre aspas, nesse sorteio, e se tem algum time aí que vocês desejam enfrentar em alguma dessas duas competições. A sorte não existe no futebol. Se existe trabalho, e se você quer vencer qualquer tipo de competição, você tem que estar pronto para enfrentar qualquer tipo de adversário. Davi, você é um cara que está há muito tempo no futebol. Você acredita em favoritismo? Se você acredita... Não, já respondi. Já respondeu? Já. Então, não, desculpa. Se não acredita, então acho que não faz tem... outra pergunta, te dou outra pergunta. Não, tudo bem, eu queria saber... Então eu vou pegar dele, posso pegar dele? Não pode. Eu vou fazer uma pergunta. O Cano é um grande artilheiro, né? Já está provado aí. Sim. Tem uma fórmula para marcar ele? Os grandes jogadores têm que ter o máximo de atenção possível, ter um plano individual para cada tipo de jogador quando se tem essa qualidade. E com ele não vai ser diferente. Na percepção do zagueiro, qual é a diferença do esquema tático com 3, com trio de zaga e no 4-4-2? Depende de quem você vai enfrentar, depende da forma que você quer jogar, depende se você quer jogar numa linha alta, numa linha baixa, depende de quem você vai defender, depende do lado que você quer construir. Então, a gente entra num ponto aqui muito mais profundo que qualquer momento eu só responder algo para você concreto. Então, seria muito raso da minha parte te dar uma resposta que não é verdadeira. Então, há muitos outros aspectos a gente se trabalha para, independente do esquema ou de quem a gente vai enfrentar. Então, tem muito mais coisa do que provavelmente só dizer 3 ou 4. Davi. Vai encerrar, hein, gente? Davi, quando a gente para olhar as redes sociais e ver o que diz o torcedor do Flamengo, a grosso modo, muita gente ainda fala que essas derrotas nesses campeonatos que o Flamengo já disputou esse ano e o rendimento, às vezes, um pouco abaixo do que se espera desse elenco do Flamengo, muita gente coloca na conta da questão das férias um pouco maiores do que o tradicional, do que os mais de 30 dias. Então, eu queria que você aproveitasse também esse espaço para falar com esse torcedor que às vezes cobra os resultados e coloca na conta dessas férias que foram um pouquinho mais extensas do que o habitual. Quando não se ganha, se tenta sempre procurar o porquê não ganhou. Eu acho que o
torcedor do Flamengo, ele é acostumado a ganhar, ele é acostumado a conquistar títulos, e assim como todo torcedor, a gente também não está feliz, a gente quer estar buscando o primeiro lugar, que é isso que vale quando você representa o Flamengo. Então, o torcedor do Flamengo que espera que a gente possa comemorar o mais rápido possível, que esse é o nosso desejo. David, ¿qué tal? Buenos días, disculpa que te haga esta pregunta en español. Te quería preguntar por Arturo Vidal, lleva menos de un año en Flamengo, compartiste, entre comillas, carrera con él en Europa y ahora coinciden acá. ¿Cómo lo has visto? Está luchando además por un puesto en la titularidad. Sí, Arturo es sin duda ninguna uno de los grandes jugadores de Chile, de fútbol mundial. Pienso que siempre está haciendo lo que lo mejor hace, que es pelear, jugar mucho e intentar siempre lo mejor para el equipo y para él. Entonces estoy muy contento de ahora de estar jugando juntos, porque ha tenido muchos embates ahí durante la vida jugando contra Arturo. Entonces estoy contento de compartir con él momentos de fútbol también. ¿Alguno de esos embates que recuerdes contra Arturo? Sí, algunos han sido muy buenos, principalmente cuando se jugaba Brasil y Chile. Próximo aqui, vamos lá. O futebol nem sempre dá segunda chance. O Flamengo vai ter mais uma segunda chance esse ano de ser campeão. Você acredita que essa final de campeonato estadual... Sim, vocês conseguiram no ano passado, tudo bem. É o momento, então, para abraçar essa segunda chance e quem sabe aproveitar para virar a chave e recomeçar o ano? Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo, e que a gente quer é conquistar o primeiro título do ano. Última pergunta aqui. Do outro lado, o Fluminense tem a expectativa aí de uma possível estreia do Marcelo, um jogador que você foi companheiro na seleção, conhece muito bem. Sim. Seria uma boa ou uma má notícia para o Flamengo essa possível estreia dele? Não sei. Marcelo é um grande amigo, um grande jogador. Espero que ele tenha o máximo sucesso possível, assim como ele já teve na carreira toda. Mas não contra nós. Última ali, Davi. Ô, Davi, aqui, agora em relação ao peso desse jogo que você falou, é importante demais assim para a questão da virada de chave, mas como é que você vê para o planejamento todo do Flamengo, para esse elenco que está numa nova reconstrução, para o treinador que vive um momento de pressão? A gente sabe que o Flamengo fala em ter a convicção de mantê-lo e tudo mais, mas é um jogo importante não só para o elenco, mas para o treinador. Que peso que você dá para essa decisão, principalmente em função do crescimento do Fluminense nos últimos anos e desses embates constantes entre os principais clubes do Rio no momento? O elenco é o treinador é o elenco. Acho que aqui a gente não separa nada disso. É importante para todos nós e a gente deve ter isso em mente, porque tivemos algumas oportunidades já durante esse ano de conquistar o primeiro título, não conseguimos. Então é esse o nosso intuito, essa nossa vontade, é isso que deve estar passando pela cabeça de todo mundo todos os dias, entrar no campo para treinar totalmente focados em conquistar essa taça. Muito obrigado a todos. Acabou, gente. Não, vai. Valeu, bom dia. Apertar o play. É a última. Todo mundo apertou o play, galera? Foi? Bom dia, Davi, tudo bem? Tudo bem. Eu quero fazer a pergunta falaram já sobre a questão das férias, que passou mais um tempo do que o torcedor cogita, né? O torcedor que veio de fora cogita. Sim. E falou-se muito também desses 3 dias de folga que a equipe teve após a classificação. Queria saber de vocês qual a importância desses dias de folga e agora da oportunidade de começou ontem, né? A preparação para o Fluminense. A primeira folga ela é analisada de acordo com os números, com os dados que a gente tem todos os dias, por isso que a gente está com o GPS, por isso que a gente tem um clube totalmente qualificado, com inúmeros profissionais que nos mostram aquilo que se deve ou não fazer. Então, depois de toda essa análise, que é decidido uma folga ou não é jogando moedinha pro alto e falar, vamos, agora eles podem entrar de folga ou não. É importante para, de alguma forma, recarregar